Boa noite aos nossos irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas que sempre estão conosco, prestigiando as lives que produzimos. Hoje teremos mais uma noite de estudos doutrinários, desta feita com a nossa querida amiga Ângela Menezes, da Federação Espírita Pernambucana, que vai nos trazer um tema que ninguém foge dele: provas e expiações. Ninguém está fora desse contexto pela nossa natureza de imperfeição. Então, vamos pedir ao nosso irmão Rogério para que ele nos faça a prece de início. Boa noite, caros amigos e amigas. Vamos orar. Deus, pedimos a sua ajuda e que o Senhor nos ilumine para que a gente possa compreender bem esses conceitos e usar de forma positiva para melhorar nossas vidas e usar mais a nossa resignação. Jesus, pedimos também que o Senhor nos ilumine e que a gente comece a dar mais valor à nossa resignação e saber exatamente o que estamos passando, saber os motivos e saber como agir, saber como lidar com nossas dificuldades, que provavelmente a gente pediu para passar por elas. Assim, passo a palavra para nosso irmão Sr. Luiz, para ele continuar com a nossa palestra. Bom, meus irmãos, esta será a 232ª palestra online e vamos ouvir agora, com muita atenção, a nossa querida irmã Ângela Menezes. Muita paz. Boa noite, meus amigos. É um prazer estar de volta a esta casa, mesmo sendo virtual, para podermos trabalhar um pouco os ensinamentos de Jesus através da doutrina espírita. E o nosso tema de hoje é provas e expiações. São palavras muito fortes e tem um conteúdo vastíssimo dentro da literatura espírita. Particularmente hoje, eu quero mostrar para vocês, nós vamos trabalhar esse livro, tá? Em Busca da Iluminação Interior, de Joana de Ângeles, onde tem o capítulo 4, que fala sobre provas e expiações dentro da linguagem psicológica de Joana de Ângeles, traduzindo de uma maneira mais objetiva a real necessidade de compreendermos cada um a sua prova, a sua expiação ou, quiçá, a sua missão. Bem, gostaria de começar trabalhando uma prova muito difícil, obtida por Francisco de Assis. Conta que Francisco de Assis, após ter saído da cidade, após aquele evento depois de muita discórdia à sua volta, a família que o tomava como louco, aqueles momentos tão difíceis, ele junto com Jerônimo, saíram da cidade em busca de um mosteiro, distante da cidade, no alto de uma montanha, para que ele pudesse meditar e organizar melhor as suas ideias. Então, estava muito frio, nevando, ele muito preocupado com o Jerônimo, porque não tinha agasalho nenhum. Andaram longamente, até que já tarde da noite chegaram ao mosteiro. Quando bateram à porta do mosteiro, gritaram lá de dentro: "Quem é?" Aí ele disse: "É Francisco." A pessoa lá de dentro não acreditou. "Não acredito, vai embora." Não chegou nem a abrir a porta. E aí Jerônimo ficou desesperado do lado de fora, sem comida, todos tremendo de frio, a temperatura tinha caído muito.
E aí, quando Jerônimo olha para ele, ele está rindo. Aí Jerônimo diz, eu não acredito, o que foi que houve? Está rindo de quê? Eu acho que ele surtou. Não é possível que foi isso. Aí ele disse, finalmente eu alcanço a hora que eu mais desejava. Essa é uma prova que poucos têm condições de vivenciar, porque nada nem ninguém pode me ajudar nesse momento. Só Deus. Só que eu confio em Deus. A minha fé é maior do que tudo. Vamos orar e vamos conseguir. E tiritando de frio do lado de fora, no portão enorme do mosteiro. O tempo foi passando e o Jerônimo já desesperado, pensando que iam morrer ali de frio do lado de fora, e ele rindo, né? Quando de repente a voz grita lá de dentro, Francisco, é você? Ele olha para Jerônimo e diz, eu não disse? Sim, sou eu. A porta se abre e ele entra. Bem, vejam que coisa, não é? As provas da vida são escolhidas por nós, mediante a nossa necessidade de reparação. A expiação já é um pouco diferente, não é? Porque Joana começa aqui no livro, ela diz assim, bendize as provas afligentes que te pungem o coração e te quietam a mente. Sob o sofrimento, o ser humano se vê conduzido a reflexões que o esclarecem a respeito do sentido da vida. A prova. Então, são várias as provas da nossa vida, mas que ela é uma necessidade da evolução. Sem elas, sem essas provas, nós não poderíamos evoluir enquanto seres humanos. A nossa mente estagnaria no patamar a nível dos animais. A Ana Maria Guimarães conta também uma historinha que ela, muito desesperada, passando uma aflição imensa, desesperada demais, queria tanto falar com Divaldo para ouvir o que ele tinha para dizer sobre aquela questão que ela estava sofrendo por demais. Ela estava no Rio de Janeiro e Divaldo foi fazer uma palestra e ela pensou, meu Deus, se ele estivesse no Rio, quando de repente uma amiga liga e diz, Ana, Divaldo está aqui, está no apartamento da nossa amiga fulana. Ela vai, pega o telefone, liga a primeira vez, o telefone não atende, ela diz, pronto, eu vou morrer agora. Mas aí ela insistiu a segunda vez, tocou, Divaldo atendeu. Aí já foi dizendo, né? Ele nem é médium, nem nada, não é, Divaldo? Boa noite, Ana. Aí ela disse, como é que você sabe que sou eu? Ele riu, mas não respondeu. Aí ela disse, mas Divaldo, eu estou tão aflita, eu queria tanto conversar com você. Eles podem falar. Quando ela fala, assim, segundo ela, muito ansiosa, muito desesperada, chorando muito, e ele em silêncio. Quando terminou, aí ele diz, Ana, se acalme, é uma prova, e pelo amor de Deus, Ana, vê se você passa com uma nota boa nessa prova. Se não tirar um 10, pelo menos já briga aí pelo um 8, pelo menos, e não se preocupe, Ana, vai passar. Bem, são dois exemplos muito simples das provas do nosso dia a dia e que nós elaboramos essas provas como se fosse um autoteste de verificação do quanto já somos capazes de enfrentar aquele ou este obstáculo. Então, qual é, de fato, a grande dificuldade em superar a prova? Qual é? Seja ela a doença física, seja ela a doença mental, seja ela financeira, com relação aos trabalhos,
remunerados a desempenhar nessa existência, seja das relações familiares, não importa. São provas que precisam ser superadas, compreendidas, aceitas, transpostas. Mas qual é o maior obstáculo? Joana diz aqui que a gente precisa bem dizer a prova que nos aflige. Mas como é que pode, né? Eu estou aqui com uma dor insuportável, meu estômago não funciona absolutamente nada. Como é que eu posso bem dizer uma dor? E o que é que isso me leva a fazer? E o quanto isso me ajuda a superar, a compreender e a aceitar? Como? Qual é o processo mental? Qual é o processo lógico disso tudo? Né? E mais na frente, Joana diz assim: a vida no corpo físico possui um significado profundo. Ah, tudo bem, um significado profundo. Tá? O que é que isso tem a ver com a minha dor? Porque a dor é exatamente quem vai lhe dizer qual é o significado da sua vida. Porque o que de fato acontece é que nós não usamos as ferramentas adequadas para compreendermos e superarmos as nossas dificuldades. Porque é a prova que dura a vida inteira. Já viram quantas vezes, né? Os nossos amigos, nossos familiares, né? Que permanecem 40, 50 anos, é a mesma dor, é a mesma história, é a mesma ladainha, não muda de endereço, né? nem físico, nem mental. É sempre a mesma coisa. Mas a dor está ali. E por que ela não é superada? Então, vamos supor, então, para que fique mais difícil ainda para a gente raciocinar. Então, é um câncer de pele. Absurdo. Eu nunca tomei sol, eu nunca fiz nada, não tem nenhum caso na família. Como é que pode agora? E eu vou viver com isso desse jeito? E eu tenho que fazer quimioterapia? E aí você mergulha na dor com uma intensidade tão grande que não se dá conta que para encontrar a solução precisa sair de dentro da dor. Precisa observar de fora o que é que esta dor quer lhe dizer. Porque há várias maneiras de fazermos um raciocínio ponderado, lógico, encontrar a solução, buscar ajuda. Mas o que é que acontece? Normalmente, a primeira coisa que se faz quando se tem um diagnóstico de uma doença grave, incurável, né? Porque hoje em dia são poucos os cânceres que não têm cura, a não ser aqueles que são detectados já numa fase muito avançada, com metástase em vários órgãos. Mas a grande maioria, quando é detectado no início, todos têm 90% de chance de cura total. Mas o que é que acontece é que o indivíduo recebe o diagnóstico e ele trava. E eu? Uma coisa dessa? Não é possível. E aí, a energia que advém de um pensamento negativo dessa natureza, a energia que advém de uma força que parte da estrutura interna dos órgãos, dessa energia que emana de todo o corpo físico do ser humano,
ela começa a ser mobilizada junto com a força mental para a dor, para a doença. E aí, naturalmente, não há cura. Porque você está ali sem resignação, mas sim por necessidade, por obrigação. Ou eu venho ou eu morro. Eu não quero morrer, então eu vou. Resignação precisa que haja compreensão para que se possa aceitar uma prova dessa magnitude. E a única maneira de superar após a resignação é a utilização da ferramenta mestra. Qual é a ferramenta mestra? Vocês poderiam me dizer? Isso é a fé. Lembram como foi lá Francisco na porta do mosteiro? O que fez com que alguém voltasse, duvidasse, voltasse para ter a certeza de que era ele? Por que ele conseguiu alcançar esse objetivo? Porque ele teve fé. Porque ele creu, porque ele sabia que Deus, enquanto Pai, não desampara nenhum dos seus filhos. Mas muitas vezes a ajuda não pode nos alcançar porque nós não estamos abertos para a ajuda. Nós não estamos, porque intimamente nós bloqueamos os nossos canais, os chakras se fecham, ou eles giram erradamente, porque a fé se esvai. Eu fui escolhida para passar por isso, tanta gente no mundo, e logo eu passar por uma coisa dessa, isso é uma coisa terrível. E aí a gente vê nessa fala o orgulho ferido, o egoísmo, a vaidade derrubada ao chão. E aí Deus chega, através de todos esses espíritos bondosos, que a todos ajudam, os nossos anjos de guarda, nossos protetores, nossos guias, mas nós não temos a menor condição de receber ajuda. Então, a prova vem exatamente para que possamos exercitar o nosso raciocínio lógico, encontrarmos uma saída e restaurarmos, recuperarmos débitos do passado. Não necessariamente que eu possa ter feito com alguém, mas que eu fiz a mim mesmo. Porque qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas eu não me cuido. Doeu, mas tá besteirinha de nada. Eu vou gastar dinheiro com remédio. Eu vou para médico, nada. Eu vou enfrentar a fila do SUS. Isso e aquilo. Passa, toma um chá. Eu vou tomar um chá. Me disseram que um chá de cidreira é maravilhoso para essa dor. E eu vou ficar boa. E aí o tempo vai passando, você tira o foco daquilo ali, a doença se instala, ela é lenta, mas é progressiva, e aí, quando você for sentir a próxima vez, ela está muito mais difícil de ser curada. E aí, quando chega em outra existência, aquele órgão que você não deu devida atenção e não se cuidou, porque por ele você pode até ter partido, ter voltado para a espiritualidade mais cedo, deixando de vivenciar tudo aquilo que estava na programação da reencarnação, então você volta e a doença está lá, já vem com você. Você não se cuidou, então agora vai ter que adoecer, em verdade, desde muito cedo, para que você possa aprender a respeitar o santuário divino, porque Deus está em nós. Ele está em nossa mente, não é? Assim que o livro dos Espíritos responde, não é?
Então, precisamos compreender tudo isso. Mais na frente, Joana diz que o espírito é criado sem experiências. Nós não sabemos disso, né? Simples e ignorante, e que lhe deve constituir o patrimônio imortal. Porque aí, através de todas essas experiências, essas provas, nós vamos crescendo e evoluindo, porque nós vamos adquirindo o quê? Após a superação de uma prova. Nós vamos adquirindo conhecimento. Conhecimento. Então, em cada existência que eu venho, aquilo quando me atinge, naturalmente eu sei exatamente o que eu devo fazer para não passar pelo mesmo processo. Ainda que isso esteja em um nível de inconsciente, mas é real, natural, a nossa resposta é natural. Não precisa ser estudada, não precisa ser pensada, porque ela já está intrínseco na minha estrutura psíquica. Então, é a prova. Né? A gente precisa pensar com muito carinho sobre essas provas que nos advêm, não é? Porque a gente tenta enganar-se e enganar a Deus. Porque a gente faz de conta, vive num mundo de ilusão. Nós buscamos as respostas em ambientes os menos salutares, os menos idôneos, não é? Para nos iludirmos, porque a gente só escuta aquilo que quer ouvir, não aquilo que é necessário. Então, é a prova que chega, não é? Porque as provas e as expiações, segundo Joana, constituem os regularizadores da existência plena ou aparentemente desventurada. Veja que coisa. As provas e as expiações são os que nos regulam, né? Porque talvez se você não tivesse que passar por determinada prova, perder um filho é uma prova altamente dolorosa. Pelo amor de Deus, é algo insuportável, é uma dor lacinante, que leva quantas famílias à loucura, à morte prematura, porque não suportam a dor. No entanto, quando ela é compreendida, e aí nós vemos o quanto Chico Xavier ajudou, quantas milhares de pessoas foram ajudadas por ele, através daquelas cartas, porque a dor era tão grande que essas pessoas iam em busca de um lenitivo para essa dor. Como não acreditavam, e a doutrina espírita ainda não tinha esse florescimento que tem hoje, o trabalho de Chico Xavier veio acalmar, aliviar aquelas dores, não é? Porque são tantas coisas que se está implícita numa família que perde um ser amado, não é? A dor é gigantesca, mas aí quando você recebe uma cartinha dizendo: mamãe, eu estou bem, pare de chorar, eu apenas me tornei invisível, mas eu estou aqui. Então, quantas cartas belas, não é? O Chico deixou para acalmar esses corações aflitos. E então, a gente precisa agradecer a Deus por essas aflições, mas de maneira consciente. Não é agradecer a Deus. Seja grata a Deus, tá, tudo bem, tá, eu sou grato, tá. Eu sou muito grata a Deus, graças a Deus, olha, por tudo. Não é isso, não. Gratidão não se expressa por palavras. Gratidão se expressa por ações. Se você ama muito alguém e é grato a esse alguém, não importa você dizer para ele: olha, muito obrigado, eu sou grato, gratidão eterna. O que é que precisa ser feito? Retribua com uma ação. Não precisa palavras. Um gesto, um abraço, uma florzinha
uma florzinha, é tão lindo quando a gente recebe, não é? Aquele gesto com tanto carinho, que não precisa de nada. Gratidão se expressa por ação, não é com palavras. A palavra até nos alcança e a gente escuta muito isso, não é? Mas cadê a ação que comprova a sua gratidão? Precisamos ser gratos a Deus pela vida que estamos vivenciando, porque ela nos foi dada para evoluirmos, crescermos, fazer uso da nossa inteligência através de um raciocínio mais lógico, mais objetivo, buscando conhecimento, respostas. Mas tudo isso nos leva a uma ação no bem. Porque como é que a doutrina espírita fala? Como? Fora da caridade não há salvação. Mas por que é que somos tão poucos gratos? Por que é que somos tão pouco caridosos? Vocês sabem por quê? Porque não cremos. Porque se eu já tivesse formada em mim essa verdade incontestável, que toda ação tem uma reação, eu faria muito mais. Mas eu não acredito nisso, e muito menos eu acredito, como digo, como falo em Deus, porque Deus está sempre enviando para nós a resposta aos nossos apelos e nos provando o seu imenso amor por toda a humanidade. Então, se eu soubesse e se eu acreditasse em verdade que o pequeno gesto de chegar para perto de alguém e oferecer o meu apoio, levar um prato de comida, dar um banho numa criança no meio da rua, comprar um vidro de shampoo e levar para aquela que pede ali no sinal, que faz 3 dias que eu passo de carro e ela está lá do mesmo jeito, sem nem tomar um banho. Se eu fizesse isso com essa convicção, eu iria compreender que essa ação voltaria para mim numa intensidade ainda maior. É por isso que nós ainda não praticamos a caridade. E aí Joana diz: agradece a Deus a tua momentânea aflição, seja ela qual for. Faz uma autoanálise. Mas e aí nós chegamos na expiação. Porque a prova passa. A expiação ela é mais definida. A expiação ela é uma reparação que é necessário fazer. A prova você até pode adiar para um tempo seguinte da sua vida, mas a expiação não. Porque a expiação é quando vem uma questão tão profunda e uma necessidade do nosso espírito de nos reequilibrarmos. Reequilibrarmos. Olha, por isso que é tanto desequilíbrio nesse mundo, não é? Quantos são aqueles altamente endividados, mas fogem das responsabilidades? Só vão acumulando débitos após débitos, e aí na próxima vida vem com uma expiação terrível, né? Com dores, com falta de órgãos, de membros, com a idiotia, de tantas maneiras. Sem falar que hoje campeia à nossa volta uma loucura generalizada. A sintomatologia está claro. Quando você observa o nível altíssimo da ansiedade, da insônia. Gente, pelo amor de Deus,
A infinidade de pessoas que não conseguem dormir à noite, tomando medicação controlada, tomando ervas fitoterápicas. Não, mas eu não vou me viciar, não, é só porque hoje, e aí noite após noite, porque a ansiedade é tão grande, o medo de viver, e essa pandemia, então, deixou aflorar isso de uma maneira ostensiva em nosso meio. A sociedade como um todo está muito doente. Outra coisa, o uso contínuo de um celular. Contínuo. Né? Os jovens, em particular, é com jogo, com as mensagens, não tem paciência. Se passamos uma mensagem que tem mais de 5 linhas, o dedinho já vai subindo, porque não tem paciência de ler a mensagem até o final. O nível de ansiedade transformando o indivíduo em um simples robô, porque já não tem a necessidade de pensar, porque ele só quer ver, ele só quer compreender aquilo ali superficialmente. Não há um aprofundamento na vida, nas reais necessidades. E há a cultura nesta sociedade do parecer ser. Né? Então, fora do YouTube, fora do WhatsApp, o rosto dessas meninas lindas, maquiadas 24 horas, é o quê? O que tem por baixo da máscara, das maquiagens, do excesso dos exercícios físicos, do uso de probióticos de toda a natureza para facilitar a absorção de vitaminas, as enzimas digestivas. Então, a gente precisa compreender. E aquele que é espírita e que traz em si já esse desejo grande, profundo, de conhecer-se, de buscar o conhecimento sobre esse mundo que nos cerca, naturalmente, vai perceber que é necessário que uma mudança aconteça. As expiações dolorosas, como agora a guerra na Ucrânia, aquelas pessoas, muitos, a grande maioria, está vivendo um momento de expiação. Porque enquanto espíritos rebeldes que foram em outras guerras, nas matanças das eras passadas, sofrem hoje, de uma maneira mais consciente, as dores da brutalidade, da animalidade do indivíduo. É uma expiação. Sem falar que, entre a prova e a expiação, há algo comum. Há um ponto de interseção. Falta em ambos, em todos nós que passamos pelas provas e ou as expiações, o que é que falta à humanidade? Tem até uma musiquinha do grupo Acorde, aqui de João Pessoa, né? Eu amo muito, né? Falta o quê à humanidade? Falta amor à humanidade. Nos falta amor. Nos falta porque nós não sabemos onde ele está. O amor está aqui à nossa volta, o amor está no ar. O amor está em nós porque Deus está em nós. O amor está nesses livros que nos traz tanto conteúdo, mas nós ficamos cegos e surdos a todo esse conteúdo e nós começamos a ter vidas totalmente distantes desse conteúdo. Então, meus queridos irmãos,
nós precisamos compreender melhor a força de uma prova e de uma expiação. Porque, em verdade, qual a função disso em nossas vidas? Qual é? Provocar a mudança. Provocar a mudança de hábitos, a mudança de raciocínio. Vocês já perceberam como anda estagnado a grande maioria da massa, pensando as mesmas coisas? Os tempos já são outros, mas existe uma grande maioria que insiste em se manter naquele padrão mental de muitos anos atrás. Não aceitam as mudanças, não aceitam as inovações. A tecnologia é um absurdo. A construção das novas famílias, porque são homofóbicos. Quantos são aqueles que moram, nunca se mudaram, nunca, nasceram e se criaram naquele lugar e nunca saíram dali? Eu conheço pessoas aqui em João Pessoa que não conhecem nem o bairro vizinho. Nasceram e se criaram no bairro da Torre, mas se tiver que ir a Cabo Branco, não sabe nem qual é o ônibus que pega, não conhece nada, não sabe nada, não tem noção espacial de absolutamente nada. Então, tem uma resistência à mudança muito grande. E aí, se você está vivendo nesse lugar, onde você não quer observar que precisa se renovar, se reinventar, nós precisamos nos reinventar a cada momento. Dói, toma remédio. A doença não se cura sozinha. Se cura naqueles mundos mais adiantados do que o nosso, mas num planeta como esse nosso, a doença só se cura através do uso de medicamentos. A nossa força mental, logicamente, com as raras exceções, mas a grande maioria dos seres humanos na Terra não tem conhecimento que possui uma mente capacitada para a autocura. Somos, sim, capazes. Quem foi que disse isso? Lembram? Foi Jesus que disse. Vós podeis fazer muito mais do que eu. Estou nem aí com isso. Deus me livre, eu não quero nem saber dessa história. É muito mais fácil a pessoa se colocar em cima do muro ou ficar cego, surdo e mudo para essa mudança necessária e vai vivendo assim, no automático. A prova só aumentando, e aí a prova vai aumentando, cada momento é uma prova mais forte, é uma dor insuportável, é uma perca financeira, é isso, é aquilo, meu Deus, que... Aí ainda tem outro problema, não é? Se for espírita, de quem é a culpa? Dos espíritos. Isso aí, minha filha, é o obsessor, tenha certeza disso. Enquanto você não doutrinar esse obsessor, sua vida não vai passar. Aí o coitado do obsessor é convidado à reunião mediúnica, é esclarecido, né? Meu amigo, não faça isso, olhe para essa pessoa, olhe para ela, né? Veja, até a cor da pele dela hoje mudou, antigamente ela era tão branquinha, hoje ela está tão assim, moreninha, né? Ela já mudou tanto, veja, ela hoje já ajuda aqui na casa, e o obsessor fica olhando, né? Só ouvindo, assim, como se ele dissesse, isso não me interessa em nada, né? Como de fato alguns dizem, verbalizam, né? Não estou interessado nisso, não. Meu problema é outro, e ela sabe qual é o meu problema. Mas aí, como alguns aceitam, se comovem, né?
percebem realmente toda a luta do indivíduo, aí são afastados, são conduzidos, vão serem tratados na espiritualidade, só que a criatura, pouco tempo depois, porque não muda o padrão mental, o que acontece? Na outra semana, o coitado do obsessor chega, né? E ainda diz, olha, eu nem queria vir, quem me chamou foi ela. Então, essa resistência à mudança é algo imposto aos próprios indivíduos. Se impõe essa resistência, né? Porque são pessoas totalmente longe de si, não querem perceber a necessidade da mudança, não é? Então, mas muitos, hoje também encontramos aquelas pessoas que já reconhecem isso, que não sabem como mudar o padrão mental. Vamos botar isso na prática aqui, né? Então, vamos lá. Eu acordei, então eu estou aqui pensando, eu vou tomar café, eu vou tomar um banho, eu vou tomar café, eu tenho que sair, porque eu tenho que fazer feira, aí eu tenho que pegar o netinho lá na escola, aí eu tenho que voltar. Isso todos os dias. Mas chega um momento em que eu me dou conta que meu dia inteiro eu vivi ou no passado ou no futuro. Eu não estou presente em mim. Não, agora eu quero estudar aqui um pouquinho, Joana de Ângeles, né, as provas e as expiações através da leitura dela, eu estou aqui. Porque normalmente você fica, não, amanhã é sábado, então amanhã eu quero ver se eu vou na feira, aí depois eu vou no mar, aí eu tenho que fazer uma visita a um amigo. Nisso você perde quanto tempo você perde pensando no futuro, né? Se houve uma contrariedade, aí você começa, volta, né? Aí você começa o videotape do dia passado, da semana passada, dos anos passados. E isso gera no indivíduo uma tensão psíquica muito profunda, porque chega uma hora que o indivíduo precisa estar consigo mesmo. Nesse momento que eu estou aqui conversando com vocês, a minha casa está cheia de netinhos, genro, nora, estão todos lá fora. Já jantaram, já, graças a Deus, agradecemos a Deus o dia, a união de todos. Mas quando deu minha hora, eu vim para cá, fechei a porta, liguei o ar e acabou. É meu tempo, é minha necessidade, é minha maior alegria, é meu prazer estar aqui conversando, compartilhando a minha simples e singela interpretação de um tema tanto discutido, falado, traduzido, cada um com a sua metodologia, coisas maravilhosas. Mas essa maneira de pensar, eu prefiro pensar em tudo o que é necessário para que possamos nos sentir bem conosco mesmo. Não é verdade? E aí Joana diz assim, a resistência do ser humano em promover uma mudança gera uma luta interna. Veja o que ela está dizendo, interna, porque é uma verdadeira batalha no campo da mente. Gente, nós podemos vencer, só precisamos parar para pensar com calma, sem os ruídos exteriores, deixando de lado as nossas necessidades, a nossa ansiedade, o nosso medo. Nós precisamos, né? Mas, quando a gente resolve encontrar uma grande e oportuna maneira de ver
diferente de sentir, de pensar, não é? A gente vê, os nossos olhos se abrem, os nossos ouvidos se rompem. Como é que Jesus dizia? Quem tiver olhos de ver, que veja, não é? E aí, por que que a gente se nega tanto a ver as coisas? E aí o nosso corpo adoece, porque nós não estamos satisfeitos com a própria vida, nós não estamos satisfeitos com os companheiros, as companheiras, nós não estamos felizes com o trabalho que escolhemos, e aí o nosso corpo fala, e aí as doenças se instalam, não é verdade? Porque nós precisamos compreender que Deus em nós deve ser motivo de felicidade perene, independentemente das provas e das expiações. Porque se nós formos pensar, vocês já pensaram em quantas provas o Chico Xavier viveu? Né? De acusações, aquele senhor que lhe cuspiu o rosto, e Emmanuel junto, tenha calma, faz de conta que é uma chuvinha fina que cai no seu rosto. Então, são provas difíceis, mas como ele pôde superar? Como? Como? Crendo. A fé inabalável que ele tem em Deus, o amor à Mãe Santíssima que ele tinha e pedia tanto a ela para que ela pudesse ajudar, né? Tanto que ela mandou um recado por Emmanuel, né? Ele nas aflições, vivenciando momentos muito difíceis do florescer dessa doutrina, da sua mediunidade bendita, mas que só veio a dar frutos após longos anos de sofrimento, na sua infância, na sua adolescência. E aí ele pediu tanto à Mãe Santíssima, e ela foi mandou um recado. Vocês lembram o que foi que ela mandou dizer para ele? Né? Emmanuel chegou, Chico, a Mãe Santíssima ouviu as suas preces e lhe respondeu. E ele, muito ansioso, o que foi que ela disse? Ela mandou lhe dizer que isso passa. Isso também passa. E ele nem quis acreditar, né? Mas só isso. Tanto sofrimento que eu estou aqui sofrendo tanto, e ela só mandou dizer isso. Então, porque nós somos humanos em evolução constante e nos apegamos a tantos formalismos, porque ainda não percebemos uma necessidade imensa que temos de utilizarmos o nosso sentido maior, que é o nosso sentir, é o nosso pressentir, é utilizarmos a nossa mediunidade para auxiliarmos aos outros e a nós mesmos, não é verdade? Então, meus queridos irmãos, nós precisamos virar a nossa vida pelo avesso. Interessante isso, não é? É Joana que fala aqui. Precisamos virar a nossa vida pelo avesso para podermos ser capazes de analisarmos o que de fato está acontecendo com a nossa vida, né? Quando uma situação interior, veja que, olha que coisa fantástica, quando uma situação interior não se torna consciente, eu estou sofrendo muito, mas eu não sei por quê, mas eu estou. Aí o que é que acontece? Ela ocorre exteriormente como destino. Poxa, isso é fantástico, não é, minha gente? Vocês sabem quem disse isso? Foi o Jung. Né? O psicólogo, Joana trabalha muito com o Jung. Então, o Jung diz exatamente, corroborando com toda essa síntese da necessidade do ser humano superar suas provas e agradecê-las, ele diz isso. Eu vou só repetir para que a gente fixe isso, tá bem?
Quando uma situação interior não se torna consciente, um sofrimento que você não sabe de onde veio, você sabe que está doendo, você só não sabe o que é que está doendo. Mas também você não sabe se de fato você não sabe ou você não quer saber, não é? Aí o que é que acontece? À sua volta algo acontece, isso se exterioriza, e aí as pessoas dizem, é o destino. Está vendo o que é o destino, segundo ele? Eu acho isso algo maravilhoso, essa compreensão, dentro das provas e das expiações. Porque nós precisamos disso, gente. Saber quem eu sou, de onde eu vim e o que é que eu estou fazendo aqui na Terra. Qual o sentido da minha vida? De tanto sofrimento, de tanta luta, falta dinheiro, falta amor, falta compreensão. Qual é a finalidade de eu estar aqui presente, não é? Então, isso tudo precisa ser pensado, né? Para que as nossas respostas possam ser muito claras e para que nós possamos trabalhar as nossas necessidades do viver com objetividade. Vamos usar o nosso pensamento de forma positiva. Vamos nos conectar com Deus. Vamos ser gratos, trabalhar num bem, preencher os vazios das nossas vidas com boas ações, independentemente se em fazendo essa boa ação algo está doendo tanto, dilacerando meu coração, mas eu estou trabalhando no bem, para que eu possa obter de volta, na mesma intensidade, todo esse amor com que eu estou desempenhando esse trabalho. Então, nós precisamos viver a vida pelo avesso, mudar as coisas de lugar, fazer um balanço, mudar a rota, ter consciência do que deixamos de viver, do tempo que passou, sem culpa, com um olhar de maturidade e responsabilidade perante a vida. Perceber que a mudança trouxe uma nova perspectiva, que esse novo olhar para a vida é um olhar novo para dentro de si. Olha, gente, é encontrar a razão e o sentido de estarmos aqui. Não é maravilhoso isso? Não? Eu acho maravilhoso. Então, meus queridos irmãos, agradecendo a Jesus essa oportunidade, agradecendo a atenção de todos vocês, vamos pensar. Vamos pensar. Quem sabe a vida não fica mais colorida e não se torna mais fácil vencermos as nossas provas, superarmos as nossas expiações. Com amor, com lógica, com raciocínio, agradecendo a Deus por tudo. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. E agora eu passo a palavra para o Luiz, para que ele termine, dê por concluído o nosso trabalho dessa noite. Muito bem. Obrigado, Ângela, por mais uma presença a nós, trazendo-nos um tema fundamental, como eu disse no início, que ninguém escapa. Como eu vi no Kardec Bode, as expiações cobrem o passado, as provas abrem o futuro. Estamos no mundo de provas e expiações. Como eu digo sempre que nós estamos no hospital e numa escola. Toda escola exige prova. E o hospital é da nossa alma enferma. E quando você fala nesse conhecimento de nós mesmos sobre o que nos acontece, nisso tudo está implicado o que eu digo resignação. A resignação é a porta do sofrimento. A pessoa só faz se lamentar, mas não procura saber a causa do que lhe ocorre. Então, tendo consciência das nossas imperfeições, que estamos no mundo para que cuidemos da nossa alma, esse conhecimento é fundamental
para você, como bem disse, para que estejamos conosco mesmo, porque a gente vive mais viajando no exterior do nosso corpo, esquecendo de nós mesmos, que a nossa essência que precisa melhorar. Mas estamos agradecidos mais uma vez e pediria que você fizesse a prece de encerramento. Vamos orar, agradecendo a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos que estão conosco, nos auxiliando. Deus de infinita misericórdia, Pai amoroso, rogamos a Ti, Senhor, neste instante, que possamos todos unidos em Teu nome, orar para agradecer por tudo que nos deste. Agradecer pelo sofrimento, agradecer pelas necessidades, mas estamos aqui enquanto seres humanos, estamos vivendo a vida que precisamos viver para poder um dia alcançar a compreensão maior. Abençoa, Jesus, todos os irmãos aqui presentes, os encarnados, os desencarnados, e que teu amor ampare, acalme e alivie todos os sofrimentos. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Assim seja. Então, meus irmãos, estamos agradecidos por mais uma oportunidade para esse estudo tão maravilhoso e concluímos, encerramos os trabalhos da noite, desejando a todos uma boa noite e amanhã teremos um encontro Caminhando para Jesus. Muita paz. Obrigado, Ângela, mais uma vez. Eu que agradeço. Boa noite.